Alô, amantes do futebol, aquele abraço, sejam bem-vindos ao canal Futebol do Mundo. É um grande prazer contar com a sua audiência. Restam 2 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro de 2024. Agora são apenas 2 times na disputa do título: o líder Botafogo e o vice-líder Palmeiras. Internacional e Fortaleza, que ainda tinham possibilidades matemáticas, elas foram completamente descartadas na 36ª rodada. O Internacional perdeu para o Flamengo, o Fortaleza foi derrotado pelo Vitória e agora nenhum deles tem mais qualquer chance de chegar ao título. Neste vídeo eu vou trazer para vocês do que o Botafogo precisa para ser campeão. E o Palmeiras, né? Quais são as combinações que darão o título à equipe paulista? É isso que a gente vai conferir neste vídeo. Quero te convidar a se inscrever em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, deixe o seu like, é a maneira de fortalecer o nosso trabalho e fique à vontade para fazer o seu comentário. Quem será o campeão? O Botafogo ou o Palmeiras? Fique à vontade aí para fazer o seu comentário. Vamos lá! Vamos começar trazendo para vocês os jogos, né? A classificação, primeiro a classificação, depois eu trago os jogos. Qual é a classificação do Brasileirão neste momento? Olha só, o Botafogo é líder, 73 pontos, 36 jogos, 21 vitórias. O Palmeiras, vice-líder, 70 pontos, 36 jogos, 21 vitórias também. Se eles empatarem na pontuação, isso pode acontecer com 73 pontos, com 74 ou com 76, o Palmeiras leva melhor, porque o Palmeiras terá, neste caso, uma vitória a mais do que o Botafogo. Então vamos dizer assim, o empate na pontuação é do Palmeiras, tá bem? Por conta dos critérios de desempate. Vamos ver agora quais jogos restam para as duas equipes. Os jogos que o Botafogo ainda tem e os jogos que o Palmeiras ainda tem. Os jogos do Botafogo: 37ª rodada, Internacional fora de casa. Última rodada, São Paulo, no Rio de Janeiro. Já o Palmeiras visita o Cruzeiro na penúltima rodada, recebe o Fluminense na última rodada. Então aí os 2 jogos das duas equipes. Agora vamos entrar na questão matemática, né? Do que o Botafogo precisa para ser campeão. Quais as combinações darão ao Botafogo o título de campeão brasileiro de 2024. A primeira delas, para não depender de nenhum outro resultado, somar 4 pontos. Uma vitória e um empate. Independente de que em jogo aconteça a vitória e de que jogo aconteça o empate, se o Botafogo somar 4 pontos, ele será campeão, independente de qualquer resultado do Palmeiras. A segunda combinação: o Botafogo somar pelo menos 2 pontos. Neste caso não importa se são 2 ou 3 pontos. O Botafogo somar 2 ou 3 pontos, 2 seria 2 empates, 3 pontos uma vitória e uma derrota, e o Palmeiras não ganhar os 2 jogos. Então se o Botafogo fizer pelo menos 2 pontos e o Palmeiras não ganhar os 2 jogos, o Botafogo também será campeão. A terceira possibilidade: o Botafogo somar 1 ponto, empatar um jogo e perder o outro. O Palmeiras não pode somar mais do que 3 pontos. Então, se o Botafogo fizer apenas 1 ponto, o Palmeiras poderá, no máximo, vencer um jogo, ou então empatar os 2 jogos. Dessa forma, o Botafogo também será campeão. E se o Botafogo não somar mais nenhum ponto, perder os 2 jogos contra o Inter e contra o São Paulo, aí o Botafogo torce para o Palmeiras fazer, no máximo, 2 pontos, que seriam 2 empates. O Palmeiras não pode mais vencer na competição caso o Botafogo não consiga somar mais pontos, tá bem? Então essas são as possibilidades para o Botafogo ser campeão. Agora eu vou trazer para vocês como é que o Botafogo pode ser campeão de forma antecipada nesta 37ª rodada. Vamos colocar aqui na tela. 37ª rodada. O Botafogo enfrenta o Internacional, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, os 2 jogam fora de casa. A primeira possibilidade para o Botafogo ser campeão: ganhar do Internacional e o Palmeiras não ganhar do Cruzeiro. Se isso acontecer, Botafogo campeão com a rodada de antecedência. A segunda: empatar com o Internacional, o Botafogo empatar com o Internacional e o Palmeiras perder para o Cruzeiro. Desta forma, o Botafogo abre 4 pontos de vantagem e também fica com o título. São as únicas 2 possibilidades para que o Botafogo seja campeão antecipado. Se perder para o Internacional, não tem chances disso acontecer, mesmo que o Palmeiras seja derrotado pela equipe do Cruzeiro, tá bem? Agora vamos para o outro lado. Do que o Palmeiras precisa para voltar a ser campeão brasileiro? As possibilidades: se o Palmeiras vencer os 2 jogos, contra o Cruzeiro fora de casa e contra o Fluminense em casa, o Botafogo pode somar no máximo 3 pontos, ou seja, uma vitória e uma derrota.
Pode empatar 2, somar 1, 0, mas no máximo 3 pontos. A segunda possibilidade, se o Palmeiras somar 4 pontos, ou seja, uma vitória e um empate nos 2 jogos restantes, o Botafogo pode somar no máximo 1 ponto, empatar um jogo e perder o outro. E se o Palmeiras vencer apenas um jogo, um dos dois, ou o Cruzeiro ou o Fluminense, o Botafogo não pode mais pontuar. O Botafogo teria que perder as 2 partidas restantes para que o Palmeiras se sagrasse campeão. Então o Palmeiras tem essas 3 possibilidades de ser campeão, somando 6 pontos, somando 4 pontos ou somando 3 pontos. Em todas elas, o Palmeiras depende de algum tipo de tropeço da equipe do Botafogo. Tá bem? E aí, ficou claro para você do que o Botafogo precisa, do que o Palmeiras precisa para ser campeão brasileiro? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixe o seu palpite aí, quem vai ganhar o Brasileirão de 2024. Muito obrigado pela audiência. Se ainda não for inscrito, volto a reforçar o pedido para você se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e fique à vontade para fazer o seu comentário. Tenha uma excelente semana e até a nossa próxima oportunidade.